Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 43 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura. Nossa parte 1. Vamos dividir em algumas partes, falar sobre calor e temperatura, para deixar bem esclarecido sobre esse assunto, para não restar dúvidas. Claro, dúvidas irão surgir ao longo do caminho, mas espero que a aula seguinte venha para sanar essas dúvidas de vocês, que os exercícios também ajudem a responder essas suas dúvidas. E dúvidas são muito boas porque elas é que movem a ciência. A ciência não se move, não avança, não evolui graças às respostas que são encontradas, mas sim as perguntas que são feitas. Aí começa a movimentação da ciência em busca das respostas. E essa busca pelas respostas, aquelas perguntas que foram feitas, é que vai mover a ciência. Enfim, nossa primeira parte sobre calor e temperatura. Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de energia, uma revisãozinha sobre os tipos de energia, vamos falar sobre temperatura e calor e vamos falar de equilíbrio térmico. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer diferentes tipos de energia existentes na natureza. Vamos diferenciar temperatura de calor. Temperatura e calor não é a mesma coisa, apesar de que diariamente nós utilizamos como se fosse a mesma coisa, ou como um sinônimo um do outro. E nós vamos identificar a existência do equilíbrio térmico entre dois corpos. Corpos, lembrando que são porções de matéria bem definidos. Uma caneca é um corpo, uma pessoa é um corpo, um carro é um corpo, uma pedra é um corpo. Na física, na ciência, nós vamos ter esses corpos como uma porção de matéria definido, delimitado. Vamos começar então com as transformações de energia. Existem diversas formas de energia na natureza, mas existe uma regra muito simples. A energia não pode ser criada e ela não pode ser destruída. A energia pode apenas ser transformada. Quando isso ocorre, a quantidade total de energia é sempre mantida. Você não pode criar energia a partir do nada. Você precisa ter uma fonte de energia diferente e você transforma ela em outro tipo de energia. E nós não podemos destruir a energia, ela sempre vai se transformar em outra forma de energia. Aí nós temos algumas formas de energia. Nós temos a energia cinética, potencial química, nós temos a energia térmica, potencial gravitacional e a energia elétrica. São alguns exemplos, mas existem muitos outros que nós veremos adiante nas nossas aulas aí, oitavo, nono ano, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essas formas de energia, certo? E as transformações de energia, como elas ocorrem? Nós utilizamos diariamente de energia elétrica para acendermos uma lâmpada. Nesse caso, estamos transformando energia elétrica, eletricidade que vem pelos fios, pela fiação da nossa casa, em energia luminosa. Quando acendemos a lâmpada, ela emite luz. E essa energia luminosa é um tipo de energia que foi transformada a partir da energia elétrica ou da energia química que nós obtemos dos alimentos para transformá-la em energia cinética. Quando nos movimentamos, nós pegamos uma maçã e vamos comer essa maçã. Quando nós comemos essa maçã, nosso organismo faz o processo de digestão, tudo normal, bonitinho, e esse alimento ele tinha energia química armazenada nele. Quando nós fazemos a digestão, nós quebramos essas moléculas de energia química e liberamos energia para o nosso organismo, que vai ser convertido em energia cinética, por exemplo, que é a energia do movimento. Quando nós caminhamos, nós falamos, nós respiramos, nós estamos gastando energia química dos alimentos que nós ingerimos e convertendo essa energia em energia cinética do movimento.
ou energia térmica para manter o nosso corpo aquecido. Enfim, várias outras fontes de energia, até mesmo energia elétrica. O nosso cérebro, os impulsos nervosos, são comandados através de descargas elétricas. Então, nós também produzimos uma certa energia elétrica, convertendo energia química nela. Mas o nosso foco, nosso objetivo são as energias térmicas, a energia térmica para ser mais exato. Então, produzida a partir da queima de madeira num fogo ou utilizando uma lupa, transformando energia luminosa dos raios solares em energia térmica, focalizando ela num papelzinho, produzindo calor ali, elevando a temperatura e entrando em combustão o papel. Então nós estamos convertendo a energia. Calor e temperatura. No dia a dia nós utilizamos as palavras temperatura e calor quase como sinônimos. Entretanto, a ciência atribui diferentes significados a cada uma dessas palavras. Todos os objetos são formados por partículas em constante movimento. A temperatura de um corpo está relacionada ao movimento dessas partículas. A temperatura do corpo está relacionada com o movimento das partículas que constituem o corpo. Formalmente, chamamos esse movimento de agitação térmica. Vamos observar aquele gifzinho que nós temos ali no canto da imagem. No primeiro exemplo, nós temos um termômetro dentro de vamos imaginar uma porção de água. A agitação das partículas, das moléculas de água, elas estão lentas. Quer dizer que a temperatura da água ali não está tão elevada. Nas outras duas imagens seguintes, nós temos a agitação das partículas cada vez maiores. E essa agitação cada vez maior quer dizer que a temperatura da água vai estar maior. Quanto maior a agitação das partículas que constituem essa porção de água, maior vai ser a temperatura da água. Igualmente para qualquer outro objeto. Apesar de num sólido, numa carteira, por exemplo, nós não percebemos isso, a agitação deles. Até mesmo na água nós não percebemos, mas eles se agitam. E essa agitação, quanto mais rápida for, maior vai ser a temperatura daquele corpo, daquele objeto. Nos sólidos, a agitação térmica refere-se principalmente ao movimento de vibração de suas partículas, pois elas não se deslocam dentro do corpo. Na água, por exemplo, as partículas iam de um lado para o outro, nessa agitação delas, nesse movimento. Agora, nos sólidos, não. Nos sólidos, a agitação delas vai ser muito parecida com essa da imagem que nós temos ali, do GIF que nós temos ali. Elas vão se vibrar, vão se agitar, mas vão ficar no lugar. Elas não vão se movimentar, sair da sua posição, pois elas não se deslocam dentro do corpo. Já no caso dos líquidos ou dos gases, a agitação térmica refere-se à vibração e aos deslocamentos de suas partículas. Elas vão vibrar, mas elas vão vibrar e vão se deslocar de um ponto para outro, nos líquidos e nos gases. Dessa forma, a temperatura de um corpo é entendida como a medida da intensidade de agitação térmica das partículas. Então, quanto maior for a agitação das partículas que constituem um corpo, que formam um corpo, maior vai ser a sua temperatura. Quanto menor a agitação e a vibração dessas partículas que constituem um corpo, menor será a sua temperatura, certo? Temos que ter em mente essa relação. Temperatura, agitação das partículas que constituem o corpo. Aí nós temos o sólido vibrando, as partículas apenas vibrando. No líquido, as partículas vibram, mas elas se deslocam lentamente. E já no estado gasoso,
as partículas elas vibram e se deslocam freneticamente, muito rapidamente, porque os gases geralmente estão em temperaturas maiores, muito elevadas. Aí nós temos também um outro gifzinho mostrando onde tem mais agitação, a temperatura está mais elevada, onde tem menos agitação das partículas, temperatura menor. A energia térmica é a energia gerada pela agitação das partículas de um corpo e está associada à temperatura, certo? Então, energia térmica associada à temperatura. A energia cinética pode ser associada ao movimento. A gente comentou já hoje, nós consumimos energia química dos alimentos e convertemos essa energia química em energia cinética, do movimento do nosso corpo, da nossa fala, da nossa respiração, enfim, nós temos essa conversão de energia química em energia cinética. Então, a energia cinética pode estar associada ao movimento, portanto, a temperatura de um sistema corresponde à soma de toda a energia cinética das partículas. Como elas estão em movimento, vibrando, se deslocando de um ponto ao outro, dentro de um gás ou de um líquido, enfim, elas apresentam uma certa energia cinética. A soma de todas as partículas e toda a energia cinética produzida pelas partículas vai ser convertida, vai ser como resultado a energia térmica daquele corpo, a temperatura daquele corpo. Então tem essa relação entre a energia térmica e a energia cinética. A energia térmica, na forma de calor, passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Portanto, calor é uma energia em trânsito. Temperatura é a temperatura de um corpo, agitação das partículas desse corpo. O calor é uma energia em trânsito. Isso é uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Então, se você tem uma caneca de café, por exemplo, de chá, a temperatura daquele café vai estar elevada, 50, 60 graus. O ambiente ao redor vai estar em temperatura ambiente. Hoje, 18 graus, acredito, na máxima. 50 graus do café na caneca. 18 graus todo o ar, todo o ambiente ao redor. O que vai acontecer? O calor vai se dissipar. Ou seja, a energia térmica do café vai começar a perder a sua temperatura vai baixar e o calor vai se dissipar. Então, a energia térmica, quando adquire movimento de dispersão, sendo transportada para outras partículas, ela vai ser chamada de calor. Até que nós tenhamos um equilíbrio. Se deixarmos uma xícara de chá quente sobre a mesa, sabemos que após algum tempo a temperatura do líquido diminuirá. O chá e o ambiente não têm a mesma temperatura, ou seja, as partículas que constituem cada um deles se agitam com intensidades distintas. A temperatura do ar está mais baixa, a agitação das partículas do ar, das moléculas que compõem o ar, enfim, vão estar lentas. Agora, do chá, como ele está em uma temperatura mais elevada, a agitação vai ser mais frenética. Com o passar do tempo, o chá transfere para o ambiente uma parte da sua energia térmica e a sua temperatura diminui. Essa transfere para o ambiente parte da sua energia térmica é na forma de calor, certo? Diminuindo a sua temperatura, diminuindo a agitação das partículas que compõem o chá. Esse processo termina apenas quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Dizemos que, nesse caso, eles estão em equilíbrio térmico. Nós temos
dois objetos, um que está extremamente quente e ele é encostado em outro que está com a temperatura bem baixa. Temperatura alta, temperatura baixa. Quando você encosta os dois, o que tem a temperatura alta vai transferir energia térmica, vai transferir calor para o que está em temperatura mais baixa, até que ambos fiquem mornos, uma temperatura em equilíbrio entre os dois. Por quê? Porque a temperatura, a energia térmica faz isso, transfere calor, transfere energia térmica do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, mais agitado para o menos agitado. Vamos pensar que nós temos um monte de partículas dentro desses corpos. O que está em temperatura muito elevada, a agitação dessas partículas é muito grande e começa a contaminar as partículas que estão ali do lado com essa agitação. E elas começam a se agitar também e vão aumentando a sua agitação conforme o calor vai sendo transferido, conforme a energia térmica vai sendo transferida. Até que todo esse corpo, agora fazendo parte de um corpo só, porque os dois estão em contatos, entrem em equilíbrio, fiquem em uma mesma temperatura. Aí não tem mais transferência de calor, não tem mais transferência de energia térmica, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto sobre o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é a passagem do calor de um corpo com maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. E a gente vai discutir mais sobre esse assunto, temperatura, calor, condução de calor, enfim, nas nossas próximas aulas. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz umas pausas para as anotações. Espero que vocês tenham gostado do assunto e nos vemos na nossa próxima aula.